Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Hoje vamos falar de um assunto que muita gente pergunta, tá? Então preste muito bem atenção. Antes disso, deixe o seu like, seu dislike, principalmente no final desse vídeo eu quero ver o seu comentário, tá? O seu comentário é muito importante para cada vídeo que eu posto aqui, tá bom? Não precisa nem dar like, mas o comentário é muito importante. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, não deixe de se inscrever. Mas vamos lá direto ao ponto, sem muita enrolação. Quando eu cheguei nos Estados Unidos em 1989, tá? Era, eu diria, o final, né, dos anos 80. Peguei o finalzinho já dos anos 80, mas ainda tinha toda aquela magia, né, dos anos 80 ainda, aquela alegria, aquele encanto ainda americanizado. Eu posso dizer que esse encanto da América, né, durou até meados dos anos 90. Depois para lá, literalmente, houve uma mudança, sim, desde a demográfica, cultural, política, assim, absurda, né? Então, até o meado dos anos 90, eu diria que os Estados Unidos ainda tinha aquela atmosfera, aquele clima mais americanizado e tal. Daí pra lá, principalmente depois dos anos 2000, foi assim, completamente uma mudança radical nesse país aqui. Quando eu cheguei aqui nesse país, existia... eu não lembro se é uma estatística da Embaixada Brasileira ou se era uma outra, não recordo isso, mas eu lembro que eu tive a informação que existia nos Estados Unidos 40 mil brasileiros, tá? 40 mil brasileiros em todos os Estados Unidos. Hoje já se fala em quase 2.500.000 brasileiros nos Estados Unidos. E parece que o número está subindo. Ou seja, 40 mil para mais de 2 milhões é um número, um número de pessoas absurdamente enorme que chegaram bem depois. Tá? E que diga de passagem também é um número muito pequeno comparado às outras, principalmente os países centro-americanos aqui, né? Guatemala, Honduras, etc. Mas existia sim uma média de 40 mil. Eu dei uma investigada aí e o número confirmou. Eu não lembro na época, como eu falei, quem foi que disse que era esse número de pessoas. Mas nós podíamos constatar isso nas ruas, né? Você encontrava brasileiros em algumas comunidades em números muito pequenos. Por exemplo, lá em Boston, né, você achava mais brasileiros lá nas pequenas comunidades, tá? E aí você ainda conseguia se esbarrar com alguns. Mas se você saísse de lá, por exemplo, fosse para outras comunidades que hoje é dominada, né, por imigrantes, por exemplo, em New Jersey, em Newark, se você fosse para Flórida, praticamente era nada, né? Orlando tinha brasileiro, ou qualquer parte dos Estados Unidos que você fosse, dificilmente você encontraria, ou pelo menos escutaria alguém falar em português. Eu posso até afirmar que até mesmo no norte do país, dependendo da região que você estivesse, você também quase que não escutava falando espanhol. Embora o espanhol sempre foi um idioma muito presente aqui, tá, pessoal? Não tão forte como está sendo agora, mas naquela época, principalmente em bairros de comunidades e tal, era onde você encontrava mais. Fora isso, não era muito comum. Mas voltando lá, em 1989, então você praticamente se sentia um isolado, né, sozinho nesse país aqui. Eu morava numa comunidade de portugueses, eu até achava que eu estava em Portugal. Devido ao número de portugueses que existiam, mas poucos brasileiros, né? Aliás, eu conhecia, talvez, dentro da palma da minha mão, uns duas, três famílias, e era assim o máximo de pessoas que eu conhecia. E era muito engraçado quando você ia para dentro de algum ambiente de supermercado, ou você ia para fazer compras de eletrodoméstico, alguma coisa assim, que você ouvia alguém falando português, você ficava assim surpreso que tinha alguém falando português ali, né? Então, meio que o português não existia, eu pelo menos não escutava, eu tinha zero amigo brasileiro. Muitos anos depois foi que eu conheci alguns brasileiros, zero. Então, na verdade, era mais italianos, muitos portugueses, como eu falei, menos brasileiro. Agora vocês vão entender o motivo desse vídeo aqui. Até o ano de 1997, 98, daí para trás, tá? Aliás, antes de falar sobre isso, a maioria dos brasileiros que chegaram aqui, esses 40 mil que eu falei pra vocês, que estavam aqui desde essa época, né? Talvez bem antes, né? Os brasileiros chegaram aqui nos anos 70. Inclusive tem alguns que chegaram aqui nos anos 40, 50. Eu vi casos de gente que chegou nos anos 40, acredito se quiser. Mas a maior massa levada foi nos anos 60, 70, que quando começou de verdade os brasileiros vindo pra cá. Não a maior, tá? O início. A maior a partir dos anos, se eu não me engano, anos 2000.
Nos anos 98, 99, 2000 foi quando começou de verdade os brasileiros virem para cá em quantidades que, né, chegaram ao que chegou hoje. Mas nessa época, quando você vinha para os Estados Unidos, quando você chegava na embaixada americana e falava, eu quero um visto para conhecer os Estados Unidos, muitas pessoas de verdade tinham a intenção até de imigrar e outras só de conhecer, né? Então eles vinham para os Estados Unidos, chegavam aqui e algumas dessas pessoas, principalmente muitas pessoas de Governador Valadares, aliás, a maioria das pessoas que chegaram aqui, que estavam aqui, eram mineiros. Eu realmente não sei qual é o motivo, porquê, mas eram de Minas. Depois que eu até conheci alguns brasileiros, quase que na sua totalidade, eram mineiros. E eles vinham para cá, trabalhavam muito em pintando ponte, trabalhavam na construção. Depois de ficarem trabalhando naquela época aqui por um período, elas conseguiam a sua legalização. A maioria dessas pessoas que estão aqui desde os anos 80, né, para cá, todas legalizaram, todas ficaram legais. Depois dos anos 2000, que eu vou explicar para vocês, foram que tem gente que já está aqui 20 e poucos anos ilegais, né? E vocês vão entender exatamente o ponto desse vídeo aqui, por que eu fiz esse vídeo para explicar para vocês o que era antes o ilegal e o legal e a ilegalidade hoje. Ou seja, houve duas versões de pessoas virem ilegais para os Estados Unidos. Antes dos anos 90 e depois dos anos 90. Antes dos anos 90, essas pessoas, diria que elas estavam... não estavam burlando as leis de imigração, e depois dos anos 90 estavam burlando. Mas como assim não estavam? As duas estavam. Mas eu vou explicar para você por que antes dos anos 90 não era tão imoralmente as pessoas virem para cá de forma ilegal. Antes disso, eu vou fazer uma pausa e vou colocar aqui na história Portugal. O que significa Portugal hoje? Portugal hoje é a entrada para a Europa, né? Milhares de brasileiros foram para Portugal, porque sabe-se que em Portugal você pode aplicar por uma residência legal lá. E você pode viver legalmente em Portugal ou qualquer outro país depois que você adquirir a cidadania portuguesa. O que tem imoral ou imoral aí? Bom, claro que se você vai para entrar num país e dizer que você está indo passear e ficar com essa intenção, isso é sim uma atitude imoral. Você não está sendo moralmente honesto e você está enganando o oficial de imigração. Mas por via de regra, você não está violando nenhuma lei se você chegar e decidiu, gostou, quero ficar, e existem leis que estão abertas para que isso aconteça. É o que acontece hoje em Portugal. Mesmo você com intenção ou não de ficar, o país vai te dar a condição de você ficar no país legalmente. Essa era a mesma coisa nos Estados Unidos antes de 1997, tá? Para que vocês entendam muito bem. Então, uma pessoa que veio até 1996, mais ou menos, e ficaram nos Estados Unidos e depois decidiram ficar porque gostaram do país e queriam se legalizar, eu não as considero uma pessoa imoralmente com intenção de burlar uma lei de imigração, embora tenha visto visto de turista. Tá entendido isso aí? Porque muita gente acusa esse pessoal que veio lá atrás, vieram ilegal, ficaram no país e lá. Essa é a história que a gente sempre escuta. Então entenda bem, com a mesma comparação que eu fiz de Portugal, os Estados Unidos, até 1996, 97, 98, foi num desses anos aí que eu não lembro muito bem, você podia chegar nos Estados Unidos, tá? E você, cara, eu gosto daqui, eu quero encontrar uma maneira de me legalizar e morar aqui legalmente. E você podia procurar um contrato de trabalho, né, buscar não um casamento falso, nada disso, tá, pessoal? Um contrato de trabalho, uma pessoa que, pô, cara, eu vou te ajudar, você quer morar aqui? Quero. Você preenchia a papelada e você trabalhava para aquela pessoa e depois você legalizava. Então eu não vejo nenhuma pessoa que burlou de maneira como é o que acontece agora as leis imigratórias, sabendo que naquela ocasião existiam veículos, meios de uma pessoa legalizar no país, porque o país dava essa condição se caso você chegasse aqui e mudasse de ideia e quisesse morar aqui, tá? Isso mudou a partir de 1996, 97, 98, um desses 3 anos, não lembro, acho que foi 97, tá, pessoal? Foi 97, foram os democratas na época do presidente Bill Clinton, tá? Bill Clinton, ele fez essa lei aonde acabou com a possibilidade das pessoas legalizarem no país. Um democrata, tá? Não é um republicano como fala, que é o mauzão. Os democratas fizeram isso.
acabaram com o sonho das pessoas de vir aqui, chegou como turista, conheceu, poxa, queria morar aqui, e aplicar para um contrato de trabalho e acabar ficando. Isso acabou. A partir daí, então, vir para os Estados Unidos com a intenção de ficar aqui se tornou, sim, de fato, imoral, uma coisa completamente desonesta, porque não existia, aliás, não existe até hoje, nenhuma lei que te dê esse direito. Você ficou aqui, você não tem jeito, ou nenhuma outra forma, a menos que você case por amor, de ficar legalmente no país. E foi o que aconteceu. A partir do ano 2000, houve uma enxurrada de pessoas que chegaram principalmente pela fronteira dos Estados Unidos. Isso não é novo, esse caicai já existe desde a época do ano 2000, da época do Obama, né? Eu não sei se eu lembro... Não sei se bem se é a época do Clinton, mas na época do Obama principalmente se intensificou. E essas pessoas vieram para cá, e outros que vieram com visto, que vêm até hoje, mentem na embaixada, que estão vindo passear, mas sabendo-se que não existe lei que garanta essas pessoas a ficarem legalmente no país, ou sequer aplicar para um contrato de trabalho, nada, absolutamente nada, zero possibilidade de que isso aconteça. Naquele período de 1998, Bill Clinton, ele abriu o que a gente chama de window, uma janela, uma oportunidade para as pessoas que estavam fora de status, não ouvi isso, pessoal, que estavam fora de status, conseguissem legalizar, conseguissem então encontrar um contrato de trabalho e ficar dentro do país. Ou seja, até aquela ocasião, se você viesse para os Estados Unidos ainda com a intenção de passear, mas com a intenção de querer ficar, você estava tecnicamente não totalmente legal. Você podia legalizar. A lei te amparava nisso daí. Ele te dava esse direito. Depois dessa época pra cá, não sendo repetitivo, isso é totalmente ilegal. Não existe leis que garanta as pessoas virem pra cá com visto de turista, dizendo à embaixada, tô indo passear, e chegar aqui, mudei de ideia, quero ficar, porque não existe lei que garanta que essas pessoas possam ficar aqui. Tá bom? Então eu acho que eu expliquei para vocês qual a diferença dessas duas épocas. Uma época, como hoje temos Portugal, né? Que você não tem, obviamente, as suas intenções podem ser de realmente turistar, mas que se no caso você mudar de ideia, o país te dá essa condição de você poder ficar no país. Isso aconteceu nos Estados Unidos no passado e não existem mais. Por isso que eu sempre bato aqui, quem veio até 98, de 98 para trás, né, por essa época, eu não as considero pessoas que burlaram uma lei de imigração. Elas vieram e depois, obviamente, mudaram de ideia e a lei deu esse direito a elas ficarem aqui legalmente, porque existia mecanismo para isso. Depois desse tempo para cá, não existe. Então, se você tira um visto de turista e vem para cá, você está literalmente enganando o sistema. Por isso que eu digo, bato sempre nessas pessoas que fazem vídeo, não, pega visto, já vem para os Estados Unidos legalmente. Que legalmente? Como assim? Com visto de trabalho? Visto de turista? Então isso não é legalmente, porque não existe lei que possa tornar essas pessoas legalmente no país. Obviamente, durante todo esse percurso da história, eu aprendi a ser cívico nesse país. Eu como eu já falei, eu amo o meu país, Brasil, mas eu também amo os Estados Unidos. Embora eu mostre as pobrezas aqui, a mazela, os problemas, mas eu aprendi a amar esse país aqui. E, acima de tudo, respeitar e entender que existem leis. A gente aprende de que as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. Por isso que eu sempre incentivo a legalização. As pessoas que querem morar nos Estados Unidos devem procurar os meios legais. E quais são os meios legais? Pela fronteira? Não. Com visto de turista dizendo que vai passear? Não. O meio legal é como estudante. Isso é um meio legal. Através do visto de estudante, você pode até sim, estando legal, procurar uma maneira de legalização definitiva aqui. Um visto de trabalho, como eu já falei, que existem vários. Essas são as maneiras, não o que incentivam, vai lá e venha legalmente com visto de turista. Isso é errado. Visto de turista hoje, se você muda de ideia, você tem zero direito de morar nos Estados Unidos legalmente, porque não existe lei que vai te dar condições de fazer isso. Pelo contrário, as leis existentes atuais hoje, elas vão fazer de tudo para te mandar para fora, tá? Vai ser o contrário. Pra gente terminar esse vídeo aqui, quero deixar bem claro, não sou advogado, não estou dando nenhum tipo de informação legal. Isso você pode adquirir essas informações direto com o advogado. Estou apenas informando a título de informação e de vivência, de tempos que eu moro aqui e pude observar durante mais de 30 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. Um abraço, quero ver o comentário de vocês aqui. Deixe o seu comentário, eu adoro ler o comentário de vocês. Compartilhe esse vídeo, muito importante, e a gente se vê no próximo. Um abraço.